Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu like. A sua inscrição e o seu like é muito importante para o canal.
Hoje vamos fazer uma análise completa desse filme, Tropa de Elite 2, lançado em 2010. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa análise completa a partir de agora. No filme Nascimento, Wagner Moura, agora coronel, foi afastado do BOPE por conta de uma mal-sucedida operação. Desta forma, ele vai parar na inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Contudo, ele descobre que o sistema que tanto combate é mais podre do que imagina e que o buraco é bem mais embaixo. Seus problemas só aumentam, porque o filho, Rafael, Pedro Van Helde, tornou-se adolescente. Rosane, Maria Ribeiro, não é mais sua esposa e seu arqui-inimigo, Fraga, Irandir Santos, ocupa posição de destaque no seio de sua família. Lançado em 2007, Tropa de Elite se tornou um dos maiores ícones da cultura pop brasileira no século XXI. Vítima de uma polêmica sem precedentes envolvendo a pirataria no país, o longa conquistou uma legião de fãs, que repetiam nas ruas jargões que viram no cinema, ou, infelizmente, no computador, como Pede pra Sair, Nunca Serão, Faca na Caveira, O Senhor é um Fanfarrão e muitos outros. Apesar de extraoficialmente poder ser considerado o filme brasileiro mais assistido da década, os números nas bilheterias decepcionaram os produtores, bem como as acusações de que o filme seria fascista. Tais afirmações são absolutamente descabidas, uma vez que a visão de um personagem não pode ser considerada a visão de toda a produção. No entanto, já imagino críticas parecidas para Tropa 2, principalmente por contar com uma cena em que o Capitão Nascimento é aplaudido por lidar pesado com um crime. O maior mérito de José Padilha e Braulio Mantovani, diretor e roteirista do longa, respectivamente, foi provar que havia uma história para se contar que ultrapassasse o visto no original. A princípio, o filme até engana o espectador ao apresentar a mesma música nos créditos de abertura, Tropa de Elite, da banda Tijuana, e a mesma ideia do professor, representante de direitos humanos que não entende a luta contra o crime e fica sempre do lado dos bandidos, mas em seguida parte para uma concepção totalmente diferente do primeiro Tropa. A corrupção da polícia ainda é abordada, mas agora é vista como ferramenta de um jogo de poder muito mais complexo. O lançamento do filme em período eleitoral, outubro de 2010, é sintomático, uma vez que podemos ver que os políticos retratados na produção não são muito diferentes dos que foram eleitos para cargos públicos recentemente. Alguns dos personagens, inclusive, são praticamente cópias de candidatos reais, mas não nos cabe aqui dar nome aos bois. Em Tropa de Elite 2, Capitão Nascimento, vivido mais uma vez com brilho por Wagner Moura, é promovido subsecretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e se encanta por possuir aparato para, finalmente, conseguir combater o sistema do crime e da corrupção. Todavia, Nascimento descobre aos poucos que as pessoas à sua volta na secretaria também estão envolvidos no dia a dia do crime e que, assim, sua luta será ainda mais dura. Ao mesmo tempo terá que lidar com problemas com o filho Rafael, Pedro Van Helde, e a ex-esposa Rosane, Maria Ribeiro, que mesmo afastados não convivem bem com a violenta rotina do capitão, que na verdade agora é coronel. André Ramiro e Miriam Cortais estão de volta como André Matias e Capitão Fábio e mais uma vez se saem bem nos papéis. Cortais, inclusive, é responsável por uma série de bordões que prometem cair na boca do povo, como "tá de pomba girice comigo", e outros impróprios para serem transcritos aqui. Mas o destaque no elenco, ao lado de Wagner Moura, é Irandir Santos, Quincas Berro d'Água, que dá vida a Fraga, um defensor fervoroso dos direitos humanos. Mantendo os mesmos acertos do primeiro longa no que diz respeito à fotografia, edição e trilha sonora, Tropa 2 possui ainda a qualidade de se provar complexo. O filme, e o problema da violência no Rio de Janeiro e outras grandes cidades no Brasil, não pode ser explicado em poucas linhas, e por isso, a opção de fazer uma continuação para mostrar outra vertente da questão é absolutamente memorável. É claro que algumas sequências, em especial as de ação, irão lembrar Tropa de Elite, mas este segundo filme tenta ao máximo evitar a redundância. Busca-se inclusive modificar um pouco as sequências de tiroteio e invasão de favelas para não parecerem mais do mesmo. Tropa de Elite 2 não é um documentário sobre o sistema ou um filme panfletário de denúncias, mas coloca o dedo na ferida em algumas questões importantes e se isso for o suficiente para estimular a reflexão, o filme já terá cumprido seu propósito.
É claro que o filme pode ser visto apenas como um thriller político de ação, mas é muito mais do que puro entretenimento. O Capitão Nascimento, Wagner Moura, está de volta. Mas passados quase 15 anos da primeira vez que o acompanhamos morro acima, ele agora não comanda mais a ação no campo, colocando sua cara para bater, ou, no caso, para levar tiro. Ele agora é Tenente-Coronel Nascimento, continua no BOPE e lidera os Caveiras, mas quem está na rua é o Capitão Matias, André Ramiro, que há muito tempo deixou de ser o ingênuo aspira lá de trás. Cenário é crítico, Bangu 1 foi tomado e só a tropa de elite pode resolver a situação. Mantendo sua posição de que bandido bom é bandido morto, Nascimento quer mais é que eles acabem uns com os outros lá dentro. Mas no seu caminho está Fraga, Iradir Santos, um ativista dos direitos humanos, que vê os métodos não convencionais dos Caveiras com um olhar crítico, e ele tem o apoio do governador do estado do Rio de Janeiro, que não quer repetir Carandiru e assim minguar suas chances em ano de eleição. E aí o bicho pega. Esses são apenas os minutos iniciais de Tropa de Elite 2, 2010, filme que dá sequência à trajetória de enorme sucesso de um personagem que não vive para meios tons, que faz de tudo para cumprir sua missão e, se precisar, até bota na conta do Papa. O primeiro Tropa virou assunto primeiro por ter vazado e rapidamente virado o ganha-pão dos pirateiros que vendem DVDs nas ruas. Depois, pela forma explícita como trata temas como tráfico de drogas, tortura e execução dos que não trabalham do lado da lei. Desta vez, o diretor José Padilha e seu comparsa de roteiro Braulio Mantovani continuam atirando primeiro e perguntando depois. Mas o alvo agora é outro ou, como diz o subtítulo do filme, o inimigo agora é outro. Nascimento virou subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro, o grande responsável pela inteligência do lugar, comandando grampos e investigações. Era o lugar mais alto que um Caveira já tinha chegado, mas ele sabe que só chegou ali porque em época de eleição político nenhum quer ficar contra o povo, e o povo está do lado dele. Com esse poder nas mãos, ele consegue dar um jeito no tráfico da capital fluminense, mas isso não quer dizer que acabou a bandidagem. As pessoas logo descobrem outras formas de ganhar dinheiro e surgem assim as milícias. Ainda mais lucrativas do que as mesada que antes vinha dos traficantes e como bônus também servem de cabo eleitoral. Afinal, quem não quer sua morada livre das drogas? E assim Tropa 2 continua violento, continua polêmico, continua pingando limão na ferida. O novo filme deixa de apontar o dedo na cara do playboy e dizer que é a maconha que ele compra que financia e mata a gente no morro. O alvo da vez são os políticos e demais corruptos, que se beneficiam de toda e qualquer situação para ganhar sempre mais dinheiro e poder. O filme deixa também de ser a história do Matias, para ser a do Nascimento. Antes narrador, o personagem agora é também o protagonista e muita coisa vai acontecer nas quase 2 horas de duração. E Wagner Moura está lá de novo para mostrar o lado humano do personagem, dar textura e profundidade ao personagem duro que sai para as ruas para combater o crime e volta para casa com os ombros cada vez mais caídos, como se estivesse carregando sozinho todos os problemas que existem no mundo. Mas ele não brilha sozinho. Se os personagens de André Ramiro, André Matos, Fortunato e Sandro Rocha, Russo, adicionam dramaticidade e canastrícia à trama, cabe ao Fábio interpretado por Milen Cortais algumas das frases desde já candidatas a novos bordões, como, cada cachorro que lamba a sua caceta, quer me fuder, me beija e tá de pombagirice. Mas os momentos de alívio cômico só funcionam tão bem porque o restante do filme é bastante recheado de ação e tensão. Padilha e seu montador, Daniel Rezende, indicado ao Oscar por Cidade de Deus, te levam pela mão até onde querem e te largam lá, com o coração batendo forte e rápido como as balas que saem das metralhadoras. E não se engane imaginando que as balas dali são cegas como as dos filmes hollywoodianos. Tal qual. O BOPE, Padilha não poupa seus personagens e quem tiver que morrer para dar realismo à trama, não vai durar na tela. Fascista, aproveitador, maniqueísta, todos os termos já devem ter sido utilizados para descrever Nascimento, Padilha e o filme. E as críticas continuarão, porque o BOPE está na área e não vai facilitar para ninguém. A diversão do povão está garantida e aqueles que quiserem ainda poderão levar para casa alguns pensamentos sobre a atual situação política brasileira. Tropa de Elite 2, José Padilha, 2010,
alcançou o índice de filme brasileiro mais assistido de todos os tempos, com 11 milhões de espectadores nos cinemas, superando Dona Flor e seus dois maridos, que detinha este recorde desde 1976. Com 10,73 milhões de espectadores. Um tamanho êxito deve-se, em grande parte, ao imenso e polêmico sucesso de seu predecessor, Tropa de Elite, 2007, no qual se viu a materialização empírica mais vidente daquilo que Ian Jarvis chamou de correntes de opinião, Jarvis. 1974, que divulgam um filme por canais que desafiam os meios tradicionais de propaganda e publicidade por meios informais como a divulgação boca a boca e, mais modernamente, pelos vários canais criados pela internet, Facebook, blogs, Twitter, etc. Ao mesmo tempo, esta sequência não proporcionou nem de longe o debate suscitado pelo primeiro filme, mostrando que, se por um lado o sucesso do primeiro induziu o enorme público do segundo, este último também apoiado em uma imensa campanha publicitária. O mesmo não aconteceu em relação à proliferação de críticas, positivas e negativas, que o primeiro ensejou. Nessa direção, para se compreender o sucesso de ambos os filmes, devem-se examinar as questões deixadas em aberto pelo primeiro, que possibilitaram não só a existência fílmica de sua continuação, mas também o enorme público que ele atraiu aos cinemas, independentemente de sua baixa repercussão crítica nos meios de comunicação. Tropa de Elite foi o maior sucesso do cinema nacional brasileiro do ano de 2007. Sucesso realmente avassalador teve, segundo estimativas, algo em torno de 13,5 milhões de espectadores, sendo que por volta de 11 milhões viram o filme por meio de cópias piratas baixadas da internet ou vendidas por camelôs, confronte com Boscov, 2007, P86, cifra que, se fosse computada como público, tornaria Tropa de Elite, e não sua continuação, o filme brasileiro mais assistido de todos os tempos. Independentemente disso, em 2007 o filme alcançou, em termos de bilheteria, o lugar normalmente ocupado por filmes da Xuxa e dos Trapalhões durante toda a década. Primazia que, naquele ano, foi apenas desafiada por filmes realizados a partir de séries televisivas e produzidos pela Globo Filmes. Assim, Tropa de Elite teve 2,5 milhões de espectadores nos cinemas, deixando para trás o segundo colocado, A Grande Família, com 2 milhões de espectadores, e sucessivamente Primo Basílio, 839 mil, A Turma da Mônica, 631 mil, e Xuxa Gêmeas, 572 mil, os dois últimos dirigidos ao público infantil. Além disso, ficou em sétimo lugar na avaliação geral das bilheterias, e, somando-se também o público pressuposto que viu o filme via internet, Tropa de Elite também deixou para trás os blockbusters estrangeiros que são sempre os campeões de bilheteria no Brasil. Homem-Aranha 3, 6,1 milhões, Shrek 3, 4,8 milhões, Harry Potter 5, 4,3 milhões, Piratas do Caribe 3, 3,8 milhões, Uma Noite no Museu, 3 milhões, e 300, 2,7 milhões. Ponto 2. O assunto de Tropa de Elite, entretanto, não era propriamente inovador. A relação entre pobreza, tráfico de drogas e repressão policial já havia ocupado as telas dos cinemas não só em documentários, como Notícias de uma Guerra Particular, João Moreira Salles, Brasil, 1999, mas também com filmes de ficção de grande sucesso, como Cidade de Deus, Fernando Meirelles, Brasil, 2002. Que teve também longa carreira internacional. A proposta deste texto é de investigar as possíveis razões que fizeram um filme que tinha tudo para ser apenas mais um sobre pobreza e violência se tornar o centro das atenções e dos debates de uma parcela considerável da população brasileira, variando de uma defesa absoluta e reacionária, confronte com Azevedo, 2007, a uma crítica violenta e extremada, confronte com Bloch, 2007. São as mais variadas posições entre esses dois pontos de vista antinômicos que mais me interessam. É fácil entender por que um público favorável à repressão policial a qualquer preço gostou do filme e por que um público crítico aos excessos policiais não gostou. Mas é muito mais complicado entender por que mesmo as pessoas que não legitimam o uso da violência policial saíram do filme sensibilizadas por ele, ainda que com críticas a essa postura de excesso que o filme retrata.
Retomando as colocações de Pierre Sorlin, 1982, pp 199 e 242, sobre cinema e ideologia e as minhas próprias reflexões anteriores sobre a epistemologia das imagens de cinema, Menezes, 2004, pp 2148, argumentarei que o segredo desse filme não está na análise da história em si, mas em como essa história é estruturada e contada, como os personagens sociais são construídos, que desafios são colocados para eles e que relações e hierarquias são constituídas entre os grupos sociais que o filme constrói. Argumentarei, mais especificamente, que as oscilações entre personagens estereotipados e outros mais mediados geram profundas ambiguidades no filme, ensejando leituras tão distintas. Isto realça, indubitavelmente, o que Bazin ressaltou como sendo uma das características mais fundamentais dos cineastas que, segundo ele, acreditavam na realidade, a recuperação no filme da ambiguidade das imagens, confronte com Bazin, 1985, pp 63-68. De acordo com Bazin, entre os anos de 1920 e 1940 duas tendências opostas se constituíram no intenso debate das relações possíveis entre imagens, filmes e realidade. Por um lado, havia aqueles que fundavam o trabalho cinematográfico na plasticidade das imagens e nas possibilidades de constituição de sentido propostas pela montagem, a partir da herança dos expressionistas alemães, principalmente os advindos dos experimentos visuais do grupo Aponte-Dybruck, no caso dos primeiros, e dos preceitos de Kuleshov e Eisenstein, no caso dos segundos. Eles eram, nesta acepção, os cineastas que acreditavam nas imagens, entendendo imagem como tudo aquilo que se acresce à coisa sua representação na tela, idem, p. 64. Seriam diretores, portanto, que utilizariam de maneira acentuada na construção de seus filmes elementos artificiais como cenários, iluminação e maquiagem na preparação de uma narrativa sofisticada e não naturalista realçada pelos atributos de uma montagem que articularia estes elementos em uma proposição de significados. São importantes manifestações desse tipo de proposição os cineastas conhecidos como expressionistas alemães, Robert Wiene e Fritz Lang, entre outros, famosos por suas propostas plásticas de vanguarda, associados àqueles que partiram das teorizações de Pudorkin e Eisenstein, criador da montagem dialética das imagens, derivada das ideias de Marx segundo as quais a unidade de contrários no caso de filmes, a contraposição de dois planos curtos criaria um sentido radicalmente diferente daquele contido em cada um dos planos em particular. Na direção oposta, estariam aqueles que Bazin chamou de cineastas que acreditam na realidade. Estes diretores, ao contrário daqueles que acreditavam nas imagens, fundavam suas proposições de sentido na recuperação visual da continuidade espaço-temporal que as pessoas experimentam em sua vida cotidiana. Nesta acepção, a montagem não deveria realizar nenhum papel adicional a não ser o puramente negativo de inevitável eliminação de elementos de uma realidade abundante demais, idem, p. 66. Nesse sentido, ao contrário de planos curtos articulados por contraste, deveríamos ter planos longos, articulados de forma a se recriar para a percepção a continuidade espaço-temporal por meio de uma montagem praticamente invisível para o espectador. Bazin associava isso ainda a outro artifício, desta vez técnico, por meio da utilização de lentes com grande profundidade de campo, que proporcionavam tomadas abertas e profundas, criando no espectador a sensação de ver as imagens do filme da mesma maneira e ângulo que ele presencia o mundo em que vive. Portanto, a profundidade de campo coloca o observador em uma relação com as imagens que é próxima da relação que ele mantém com a realidade. Seria justo dizer, então, que independente do conteúdo das imagens, sua estrutura é mais realista, idem, p. 67, grifo meu. Veremos que esta proposição é extremamente significativa na construção do personagem do Capitão Nascimento, central na proposição dos sentidos do filme. Neste contexto, a continuidade espaço-temporal, que Bazin chamou de plano-sequência, associado à profundidade de campo, seriam as principais características de um cinema denominado por ele, nos anos de 1940, de neorrealismo, mas que se expressavam desta forma desde a década de 1920, por meio dos trabalhos de cineastas como Flaherty, Murnau e Stroheim. Bazin criticava as teorias de montagem por achar que elas se opunham, essencialmente por sua própria natureza, à expressão da ambiguidade, idem, p. 75. Isto ressalta aquilo que Frank Castell chamou de caráter alusivo das imagens,
que possuem como referência primeira de proposição de sentido não a realidade exterior da qual parecem nascer, mas os valores culturais da sociedade na qual foram concebidas, o fenômeno da imagem, do pensamento expresso por imagens, do espírito que pensa por imagens, são coisas que devem ser consideradas como tendo uma natureza diferente da enumeração, análise simples de uma imagem que é realmente um meio, uma análise técnica, e não um fenômeno intelectual ou um fenômeno fundado nos mecanismos da percepção. A imagem existe em si mesma, ela existe essencialmente no espírito, como uma referência de cultura e não como referência de realidade. Frank Castell, 1983, p. 193. As análises propostas aqui consideram os filmes individualmente ou em grupos como práticas significativas. Elas irão estudar seus mecanismos, mas terão o dever de nunca isolar esta operação da configuração ideológica do meio social na qual ela se insere. É certo que a percepção do filme pela audiência deve passar por ajustes automáticos. O público se satisfaz mais quanto menos problemas ele tem assistindo aquilo que lhe parece ter referências familiares. Mas nosso trabalho consiste precisamente em recusar tudo aquilo que é externo ao filme, retendo apenas o que é indicado na tela. Sorlin, 1977, p. 239. Foucault deixa esta opção metodológica mais clara. Ele afirma, em L. Ordre do Discourse, que as obras devem ser vistas como discursos e não como a obra de um autor, pois levarem consideração quem fala implica em um constrangimento analítico no sentido de o discurso passar a ser obrigatoriamente, e daí o constrangimento, referido ao nome do autor e a uma pretensa homogeneidade discursiva de inferição de sentidos e significados, de uma obra para outra, e de coerência entre si. Acredito que existe um outro princípio de rarefação de um discurso. Trata-se do autor. Autor aqui, evidentemente, não entendido como um indivíduo falante, que pronunciou ou escreveu um texto, mas como o princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como lugar de sua coerência. Foucault, 1971, p. 28. Enqueste-se aqui o autor. Foucault aprofunda esta perspectiva. O nome de um autor não é simplesmente um elemento de um discurso, ele exerce em relação aos discursos certo papel, assegura uma função classificatória. Um nome permite reagrupar certo número de textos, delimitá-los, excluir alguns, opô-los a outros. Foucault, 1994, p. 798. Nesse sentido, o que Foucault denomina de função autor acaba por exercer sobre os discursos, por meio desta pretensa homogeneidade identificatória referencial, não uma iluminação esclarecedora de significações por meio de homologias, mas algo em direção oposta. Diremos que o autor é uma produção ideológica, na medida em que possuímos uma representação invertida de sua função real. O autor é, portanto, a figura ideológica por meio da qual se conjura a proliferação de sentidos, idem, p. 811, grifo meu. Assim, do ponto de vista analítico, para se interpretar Tropa de Elite como discurso é necessário se esquecer de que se trata de um filme de um autor, portanto, uma obra de Padilha. 3 nessa direção, para tentar desvendar a enorme diversidade de interpretações que o filme gerou, para tentar entender como interpretações tão disparatadas se produziram, é necessário se investigar a partir de dentro do filme, de suas imagens, no intuito de melhor compreender os sistemas relacionais ali constituídos, nas palavras de Sorlin, os conceitos que organizam sua narrativa, o posicionamento dos personagens e as hierarquias entre os grupos sociais reconstruídos para o espectador. Confronte com Sorlin, 1977, pp. 237-241, buscando-se desvelar sua construção, as regras que organizam o mundo projetado na tela, as estratégias sociais ali presentes, os modelos de classificação e valoração, e, portanto, de hierarquização e avaliação ali propostos, a encenação social, construída por uma narrativa que não se inscreve no real apesar de, às vezes, confundir-se com ele. Um filme não é uma história nem uma duplicação do real fixado em celulose, é uma encenação social, e isto em duas direções. O filme constitui, em princípio, uma seleção, certos objetos e não outros, e depois uma redistribuição. Ele reorganiza, a partir dos elementos tomados, no essencial, do universo ambiente, um conjunto social que, por certos aspectos, evoca o meio do qual saiu, mas que, no essencial, é dele uma retradução imaginária. Idem, p. 200, grifo meu.
As famosas regras da continuidade trabalham para estabelecer uma combinação de tomadas para obter sequência de imagens fluente, que irão dissolver a descontinuidade visual elementar em uma reconstrução espaço-temporal contínua. Aqui a opção é primeiro estabelecer entre um fenômeno mostrado em dois planos diferentes uma relação que reproduza a lógica natural dos fatos e que busque, no nível da percepção, neutralizar a descontinuidade elementar. Xavier, 1984. pp 23-24. Ao sugerir algumas razões pelas quais um filme como este seduziu uma parcela considerável dos espectadores, independentemente das críticas que suscitou, analisarei as construções que foram realizadas pelo cineasta e que dão eixo e ossatura à sua história. Iniciarei com a identificação dos grupos sociais envolvidos na trama do filme, aparentemente a história de um capitão do BOP, Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Militar do Rio de Janeiro que busca um sucessor dentro da corporação capaz de tocar o seu trabalho para que ele possa sair da ativa, como pano de fundo, a repressão ao tráfico de drogas e a corrupção da Polícia Militar. Veremos, então, quais são os conceitos gerais que fundamentam e estão por trás desta construção narrativa. O encadeamento dos argumentos irá sugerir, por fim, que Tropa de Elite gerou o debate mais acirrado da história do cinema nacional por abordar um tema urgente do cotidiano da população brasileira, utilizando-se de certa ambiguidade na construção de seus personagens que permitiu uma interpretação diferencial a partir da diversidade dos valores culturais dos espectadores. Os estudantes, estereótipos e metonímia social. Esse grupo social é bem delineado pelo filme. A classe social a qual pertencem fica explícita desde suas primeiras cenas. Uma primeira pista já é dada no momento em que Matias, o policial negro, entra na sala de aula da universidade pela primeira vez, enquanto o narrador, Capitão Nascimento, anuncia que, apesar de vir de camadas pobres da população e de ser preto, ele havia conseguido entrar na melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Esta pista reafirma-se na primeira reunião que o grupo de estudos dos estudantes protagonistas do filme Dudu, Roberta, Maria e Matias realiza na ONG da favela para discutir Foucault, enquanto aproveitam para puxar fumo, deixando explícito o consumo generalizado de maconha entre eles. É uma cena exemplar, pois mostra Dudu, que é também o aluno traficante, vestindo uma camiseta que estampa em letras garrafais sua marca e, portanto, sua origem social, Banana República. No caso do Brasil, é evidente que as camadas mais enriquecidas da população não têm dúvidas que essa marca não remete nem longínquamente a qualquer República das Bananas, mas a uma marca cara, que não tem loja própria no Brasil, sendo comercializada nos free shops dos aeroportos ou em lojas próprias no exterior. O mesmo se pode dizer da cena na qual os alunos fazem uma passeata contra a morte de Roberta, já quase no final do filme, onde quase todos vestem uma camiseta branca com a foto da colega estampada, mas onde também a câmera, após passar por eles, estaciona sobre um último estudante que veste, ao contrário dos outros, apenas uma camisa polo amarela da marca Lacoste, outro símbolo de consumo de elite. Somam-se a isso alguns outros indícios. A universidade que eles frequentam, apesar de não ser nunca nomeada, é absolutamente reconhecível, pelos seus famosos pilotis, como sendo a PUC do Rio de Janeiro, escola tradicional da burguesia carioca, instalada no bairro da Gávea. A festa da qual participam, realiza-se em uma ampla, moderna e arborizada casa com piscina, movida DJ e na qual, não por acaso, toca-se, quando entram na festa Maria e Matias, a música Shiny Happy People da banda norte-americana REM, insistindo, para que ninguém tenha dúvidas, no famoso refrão, Shiny Happy People Holding Hands, Shiny Happy People Holding Hands, Shiny Happy People Login. Se todos esses indícios não bastassem para caracterizar o grupo social dos estudantes como membros da burguesia carioca, dois diálogos vão reafirmar definitivamente tal percepção. O primeiro, e mais significativo, por ser uma fala interna ao próprio grupo, ocorre na aula em que os alunos vão apresentar o seminário sobre o livro Vigiar e Punir, de Foucault, quando, no meio de acaloradas discussões sobre as formas de atuação da polícia, Roberta afirma que a polícia também trata mal pessoas como eles, da classe média e da classe alta, dando como exemplo uma batida policial quando ela e duas colegas estavam indo para Búzios, recanto renomado de férias da burguesia carioca. A mesma Roberta que, quando dá notícia de seu assassinato, é anunciada como sendo filha de um famoso empresário carioca. Por fim,
Outro aluno confirma essa visão ao falar que seu pai é juiz. Outra fala, proferida por Matias na passeata em memória de Roberta, reafirma essa visão no momento em que ele, exaltado, chama todos que lá estão de bando de burguês safado. Essa caracterização, absolutamente homogênea e que toma o todo pela parte, ao permitir que a caracterização de um pequeno grupo de 6 pessoas possa remeter a todo um grupo social, os estudantes, que por suas vezes remete sem mediações a toda uma classe social, a burguesia, numa espécie de metonímia social, é importante, pois ela remete diretamente à construção de uma das teses centrais do filme. Essa passagem direta acontece em vários momentos do filme, centrados principalmente na figura de Dudu, dublê de aluno, traficante e consumidor, o único que vemos consumir cocaína várias vezes no alto do morro junto com o chefe do tráfico, o baiano. É ele também que abastece a universidade com pacotes de maconha que deixa para serem vendidos nas copiadoras da faculdade. É sintomático que, para mostrar a disseminação do consumo entre os estudantes, o rapaz que cuida das copiadoras reclama quando Dudu traz apenas 2 pacotes da droga, pois aquilo estaria vendendo como água. Por fim, e não menos significativo, é o momento, no início do filme, no qual outra ligação importante será feita. Ocorre na primeira cena da Operação do Papa 4, quando a equipe do BOPE sobe o morro e, ao chegar a um ponto de agrupamento onde sabiam existir drogas, matam sem vacilar os 2 traficantes armados que faziam a segurança do local. Um dos garotos ali presentes, quando pressionado pelos gritos insistentes e nada suaves do Capitão Nascimento para que ele acuse quem era o portador da droga, diz em sua defesa que ele é estudante. O que acontece a seguir é exemplar. Nascimento pega o garoto pelos colarinhos e, ao levá-lo para o lado de um dos mortos com um tiro no peito, enquanto enfia seu rosto no corpo sangrando e no buraco da bala, pergunta a ele aos brados quem é que fez aquilo. O estudante primeiro diz que não viu. Nascimento insiste que ele viu sim, repetindo várias vezes a pergunta. O estudante diz então que foi um deles, um dos policiais. Nascimento, agora o estapeando no rosto, diz que não foi não, que foi ele que matou aquele bandido, pois é ele, os estudantes, que financia aquilo tudo, chamando-o repetidamente de maconheiro, entre outros palavrões. Por fim, esse grupo social na construção do filme é o mais estereotipado de todos. Também por se constituir como grupo em uma sala de aula de sociologia em um curso de direito. Os livros que o professor aponta para o seminário são exemplares desse estereótipo, o que fica mais evidente como expressão dos interesses dos estudantes, Foucault, vigiar e punir, mas também os que estão na lousa para serem escolhidos pelos alunos, Nietzsche, genealogia da moral, Deleuze, capitalismo e esquizofrenia, Durkheim, a divisão do trabalho social, Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo, Marx, o capital, Adam Smith, a riqueza das nações, Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, Levi Strauss 5 Raça e História, e o mal-estar na cultura, de Freud. É curioso que a estereotipia na construção dos alunos comece pela estereotipia na construção do que seria um curso de sociologia para uma faculdade de direito, o que mostra uma frágil construção desse universo social e educacional dos estudantes, pois vários desses livros frequentam de maneira muito lateral os programas dos cursos de sociologia Brasil afora, além de ser difícil imaginar esses autores, de teorias tão diferentes entre si, unidos dessa forma genérica em um só curso. Além disso, o que é mais espantoso para olhares atentos, é o fato de se encontrar absoluta unanimidade contra a polícia, de maneira tão geral e tão avassaladora, em um curso de direito, o que mostra também a estereotipia em relação aos alunos e cursos das humanidades. Imagino que tal unanimidade já seria difícil de encontrar em classes de ciências sociais, o que torna sua proposição em alunos de direito ainda mais caricata, pois, além de tudo, não existe naquela classe nenhum, absolutamente nenhum, aluno legalista, aluno que, por mais que critique a ação exorbitante da polícia, defenda a manutenção das leis, pois, no caso da batida policial na estrada de Búzios, eles não chegaram exatamente a transgredir alguma lei. Mais do que a unanimidade, a ausência de qualquer legalismo por parte dos alunos faz com que aquela classe apareça de maneira homogênea e exemplar. Isso facilita, pela ligação efetuada com a ONG, meio pelo qual o filme pretende demonstrar as preocupações sociais dos estudantes, denominada pelo filme Consciência Social, a ligação orgânica e sem qualquer mediação
dos estudantes com a burguesia e com o consumo tráfico de drogas, como se todo estudante que tivesse preocupações sociais fosse diretamente um burguês maconheiro. Os traficantes e o enclave da ONG, um segundo grupo social, se destaca na construção do filme, o que chamaremos precariamente de favela, termo associado no Rio de Janeiro ao Morro, local onde se encontra a maioria das favelas cariocas. 6 Esse grupo é composto basicamente pelos traficantes, sua expressão maior e mais significativa, mas também pelos habitantes das favelas, pessoas que podem estar sob a proteção dos traficantes ou do movimento, maneira como se autodenominam no filme, mas que não são traficantes nem se misturam com eles, sendo em sua maior parte trabalhadores e não criminosos. A ONG é caracterizada mais como um enclave no morro do que como propriamente parte dele. Os traficantes, por sua vez, são construídos em uma chave explicativa social. Evidentemente, o filme não inocenta suas ações, mas sua raiz social se expressa desde o seu começo. Na primeira cena em que aparece Baiano, o chefe do morro, cheirando cocaína junto com os estudantes, o narrador afirma que sabe como sua história vai terminar, mas não sabe como ela começou, imaginando apenas que ele teve uma infância difícil e que provavelmente entrou no tráfico por não ter mais nenhuma opção de vida. Essa tese não é mais retomada no filme a não ser lateralmente, quando Maria afirma que Baiano tem consciência social, a mesma coisa que se falará dos estudantes, o que lhe permite tomar conta dos habitantes do morro bem como autorizar o trabalho assistencial da ONG, que de resto não está bem delineado no filme. A população local também não está nada definida, apenas aparecendo lateralmente, em geral, correndo pelos lados quando o BOPE avança ou nos conflitos armados com os traficantes, como no caso do baile funk. Fora isso, os traficantes aparecem sempre em conluios ou conflitos com a polícia, na parte final do filme, como assassinos cruéis por matarem de maneira sádica Roberta Sete, que morre com um tiro na cabeça antes de ser carbonizada, como também ocorre com seu namorado, responsável pela ONG, imolado em uma pilha de pneus, numa referência direta ao assassinato do jornalista investigativo da Rede Globo, Tim Lopes, em 2002. Assim, se num primeiro momento os traficantes, materializados pela figura de Baiano, aparecem como frutos de uma sociedade que, por suas péssimas condições sociais, leva parte da população a ver no crime a única saída possível para uma vida sem perspectivas, com o passar das cenas a figura de Baiano vai se alterando. Após o momento em que se descobre que Matias, namorado de Maria, é um policial, o traficante passa a perseguir e matar outros membros da ONG que, em princípio, não teriam de fato responsabilidade sobre isso, ressaltando certa aleatoriedade na culpabilização que os traficantes fazem das ações que se abatem sobre eles. Exemplar nessa direção é o assassinato de Roberta e Rodrigues, que acontece sem qualquer mediação depois que Baiano mata Neto, amigo de Matias, sem saber que ele era do BOPE, assinando com isso sua própria sentença de morte. A partir daí, os traficantes simplesmente vão até a sede da ONG e justiçam os dois, sendo que Maria, que foi quem levou Matias até eles, vai embora sem que ninguém lhe faça nada. Essa aleatoriedade é significativa, pois é ela que no limite legitima a ação do Capitão Nascimento sobre eles, alguém que sabe de suas raízes sociais, mas que os culpa pela morte de Neto. A Polícia Militar. O terceiro grupo é o da Polícia Militar do Rio de Janeiro, simbolizada pelo batalhão para onde são designados Neto e Matias como aspirantes a oficial. Aqui se cristaliza uma frase do Capitão Nascimento, proferida no início do filme: no Rio de Janeiro, e na polícia em particular, ou a pessoa se corrompe, ou se omite, ou vai para a guerra, o que quer dizer na prática sair da polícia e ir para o BOPE, órgão sempre aludido nesse registro militar. Partindo desse pressuposto, as mediações que se farão entre os policiais militares são mais entre escalas de corrupção do que entre corruptos e não corruptos. É por isso que o filme apresenta a quase totalidade da polícia como corrupta, só alterando o montante da corrupção entre seus grupos internos, numa hierarquia de corrupção que acompanha ao mesmo tempo a hierarquia das patentes. Nada sabemos sobre os salários da polícia, a não ser quando o capitão Fábio afirma numa boate que policial nenhum vai subir morro para tomar tiro de bandidos por 500,00 contos, ou seja, 500,00 reais. Os policiais estão envoltos nas mais diversas formas de corrupção, desde o achaque mais pé de chinelo feito quando não se paga um chopp ou um café em um bar, bem como no caso do sargento do batalhão,
que cobra uma caixinha para colocar o soldado na escala das férias, passando pela cobrança por segurança nos estabelecimentos comerciais ou extorsão ligada a multas aplicadas pelo Estado, até as atividades mais lucrativas oriundas do recolhimento da caixinha do jogo do bicho, mais de R$ 6.000 por semana, e da caixinha do tráfico de drogas, este realizado diretamente sob as ordens do comandante, cujo montante se imagina alto, mas que o filme não chega a declinar. Essa hierarquia dos lucros se materializa em algumas cenas exemplares do filme. Uma mostra, por exemplo, o capitão Oliveira sair do quartel dirigindo um Omega CD, carro que seu soldo militar não permitiria adquirir ou manter referência direta às suas fontes de renda alternativas. Outra, mais singela, exibe uma conversa telefônica em que o capitão Fábio reclama com seu colega de patente Oliveira a apropriação indevida de seus pontos de achaque, dos bares de rua aos acordos para que não sejam multados carros estacionados irregularmente em frente de estabelecimentos dos amigos. A cena mostra Oliveira almoçando com o comandante do batalhão da Polícia Militar, ambos comendo como aperitivo um coquetel de camarão de proporções respeitáveis, degustado com evidente prazer, símbolo inexequível do bem-estar social gerado pelas atividades paralelas de extorsão e corrupção. Se os policiais corruptos aparecem separados por essas duas categorias do alto lucro ao pé de chinelo, da corrupção envolvendo quem em princípio a polícia deveria combater a extorsão mais comezinha, a categoria dos que se omitem é pequena, numericamente insignificante e impotente, mas construída de forma simpática para o público, materializada no alto escalão na figura do tenente-coronel Estevão, que parece não participar de qualquer atividade desabonadora de sua função policial e que tenta defender Matias em relação à correção da mancha criminal avacalhada pelo comandante, bem como na imagem de dois subalternos, um cabo e um pracinha, que trabalham na oficina em meio a sanduíches de mortadela e motores novos trocados e vendidos clandestinamente por outros membros da corporação, delito relatado como comum e corriqueiro. Por fim, esse panorama se encerra nos personagens Matias e Neto, aspirantes a oficiais que por não se corromperem nem se omitirem partem, então, para a guerra, inscrevendo-se no curso do BOP e transformando-se em policiais de elite. O BOP e o Capitão Nascimento, o último grupo, e por isso o mais importante, é o do BOP, que desde a primeira cena do filme já é apresentado como parte da polícia militar na teoria, mas constituindo, na prática, uma instituição policial completamente diferente. Esse grupo é corporificado na imagem de seu membro mais destacado, o Capitão Nascimento. Curiosamente, é o grupo menos mediado no filme, sendo que praticamente tudo o que podemos inferir sobre sua composição e organização advém do que vemos e ouvimos desse personagem, que se torna, portanto, sua expressão mais geral. O papel de Nascimento fica claro desde o princípio, pois é construído pela narrativa como narrador fundamental do filme, que, por mais que aqui seja sempre pessoalizado e por isso obrigatoriamente interpretativo, acaba, no decorrer das cenas, aproximando-se dialeticamente de uma autorreflexão narrativa dos documentários performáticos, nos termos de Bill Nichols, 2001, pp 99-138. Ele mesmo se apresenta, logo de saída, como o policial de elite que é chamado para resolver os problemas quando a polícia falha, que sobe os morros em situação de conflito extremo, quando mais nenhuma outra força é capaz de resolver a situação. Entretanto, quando a história recua 6 meses, e os personagens são apresentados em capítulos independentes, deparamo-nos com uma cena novamente exemplar, que começa com uma cartela preta onde se lê apenas o nome Nascimento. Ouve-se, enquanto ainda na tela vemos o intertítulo, uma voz calma e suave ao telefone dizendo com muito jeito e ternura: "Meu amor, eu gostaria de estar com você também aí, mas eu estou trabalhando." E após alguns segundos, dá para ouvir o coração dele aí? Bota aí PR e eu escutar. Caramba, bate forte pra caramba, né? Rapidão, né? Meu amor, tenho que desligar que eu estou trabalhando aqui. Não precisa não que eu esquento no micro quando eu chegar. Eu também. Esse diálogo absolutamente singelo, que pelo tom de voz poderia estar sendo realizado a partir de uma sala de escritório, ou de uma repartição pública qualquer, ou de um sofá, não só pelo tom de voz tranquilo que expressa, mas também pela aparente calma do lugar no qual imaginamos se realizar, apenas a partir do trecho da conversa que se refere às batidas do coração acompanhamos imagens que revelam onde de fato se encontra Nascimento, uma tocaia no alto de um morro, de noite, avistando
policiais e traficantes que negociam armas apreendidas pela polícia em confrontos anteriores, o que reforça no espectador a corrupção que assola a polícia militar quase que como um todo e a função essencial que a tropa de elite tem a cumprir. Trata-se de um local absolutamente contrastante com o assunto e o tom da conversa que ali se delineava. Isso ressalta também, e por outro lado, o nível de cotidianidade que aquela situação representava para a vida do capitão do BOPE e de seus soldados. As raízes sociais do Capitão Nascimento também ficam claras no filme. Nada se diz sobre seu salário, mas as inúmeras cenas que se passam em sua casa permitem ao espectador perceber que apesar de sua alta patente Nascimento não é uma pessoa dotada de muitos recursos. Seu apartamento é acanhado, suburbano, de ambientes pequenos e escuros, o que demonstra uma construção de qualidades modestas e provavelmente cercada de outras equivalentes, em blocos de apartamentos de classe baixa, onde um prédio tira a luz dos outros e vice-versa. A sala é estreita, com um sofá para 2 pessoas, em frente a uma estante onde se encontra uma TV de 20. A cozinha é acanhada, com uma geladeira de pequeno porte, um forno elétrico e uma máquina de fazer café. O cômodo mais mobiliado é o dormitório, que contém uma cama baú e um armário também modesto, do tipo que se compra em suaves prestações em lojas populares. Nessa acepção, e usando os conceitos propostos pelo filme, Nascimento, e todo o comando do BOPE, estaria na fronteira entre a baixa classe média e a alta classe baixa. Nascimento incorpora também o lado polícia do BOPE, com seu treinamento violento e incursões no morro não menos agressivas. Mas o interessante é que esse lado mais afeito ao que se poderia esperar de um policial no Brasil, mais condizente com o senso comum a respeito da polícia brasileira, que bate antes de perguntar, que mata antes de ter certeza, é o tempo todo mediado pelas incessantes afirmações de Nascimento de que no BOPE não é isso que acontece, de que no BOPE a corrupção não entra. Mas Nascimento é mesmo um soldado especial. Se por um lado ele não hesita em fazer o que for preciso para descobrir, por exemplo, onde se esconde o traficante baiano, numa espécie de vingança pela morte de Neto, momento repleto de cenas de tortura por meio de espancamento e sufocamento, mostradas sem mediações. Por outro lado, a narrativa sempre associa tais cenas com outras que mostram um Nascimento radicalmente diferente. Uma das mais expressivas se passa na maternidade, onde Nascimento foi ver, pela primeira vez, seu filho que acabará de nascer. É uma cena importante. Silenciosa e curta, apenas mostra, de uma tomada por baixo e bem próxima, o rosto emocionado de Nascimento através do vidro, olhando para baixo em direção ao berço que não aparece para o espectador. A expressão chorosa de Nascimento é impagável, absolutamente igual à de todos os pais que olham seus filhos pela primeira vez pelo vidro dos berçários das maternidades, o que é ressaltado pela tomada realizada por uma câmera extremamente baixa, que aumenta e engrandece Nascimento e seu sentimento. E é nessa similitude que se encontra todo o segredo da construção desse personagem. Outras cenas se somam a essa, como a que mostra, por exemplo, Nascimento em casa trocando gentilmente a fralda do bebê, ou antes, no início do filme, quando passa suave e gentilmente a mão na barriga de sua esposa ainda grávida. Por fim, na construção desse personagem, seguramente o mais complexo do filme, há ainda outro elemento bastante significativo. No momento de lazer, em que Nascimento escala uma parede de alpinismo urbano, ele fica paralisado no meio da subida para depois ser tomado por uma estranha taquicardia. Várias cenas dos preparativos de segurança para a chegada do Papa na cidade mostram um Nascimento nervoso, suando frio, com os braços cerrados de tensão, cenas que remetem, associadas ao mal-estar durante o alpinismo e aos remédios que ele toma escondido de sua esposa, a um princípio de síndrome do pânico ligado à preocupação de que algumas operações poderiam não dar certo. Isso materializa, em suas ações, a ideia já explicitada pelo narrador de que não se pode esquecer que policial também tem família, também tem medo de morrer. Diferentemente de todos os outros personagens, há em relação a Nascimento uma quebra absoluta da estereotipia que veria num policial que tortura apenas um homem sádico, sem escrúpulos e sem sentimentos. Aqui, ao contrário, tudo investe contra essa percepção, pois se os outros grupos sociais são construídos de maneira homogênea e harmônica, com características simples e extrapoladoras, mais ou menos mediadas dependendo da situação menos os estudantes, como burgueses consumidores.
de drogas, os policiais militares como corruptos inveterados e os traficantes como pessoas frias e sem discernimento, o que, na narrativa, fugiria de qualquer tipo de justificação ligada às suas origens sociais, menos no caso do Capitão Nascimento. A mediação é permanente, investindo contra todos os lugares comuns associados à polícia, mostrando suas ambiguidades e fraquezas, certezas e atitudes, que fazem com que ele seja de fato o único personagem complexo do filme, o único verdadeiramente humanizado. Fundamento, nessa acepção, de sua capacidade de prender a atenção do espectador e, com isso, poder contar com sua simpatia, mesmo que crítica e mediada em alguns momentos. Nessa direção, a constituição dos grupos sociais do filme aponta, por contraste, para a construção de um personagem pelo qual o público em geral possa ter mais empatia, ativando aquilo que Edgar Morin, 1956, chamou de fenômenos de projeção e identificação, pois, diferentemente do que se poderia pressupor pelo senso comum, a ideia de policial como herói, em tudo diferente de todos, o que mostra o filme, e isso é essencial, é que as atitudes do Capitão Nascimento, que não são nada heroicas, poderiam vir não de pessoas diferentes de todas, mas, e aí significativamente, de pessoas absolutamente comuns. Dessa forma, ao lado de suas características como policial, o filme ressalta de maneira indelével os traços comuns e cotidianos de Nascimento, características que genericamente podem ser encontradas em todas as pessoas. A esse processo deve-se somar mais um, que constitui uma mediação ao que de mais questionável faz Nascimento no decorrer do filme. Ele apresenta o BOPE e a si mesmo como não corruptos, e não se furta em nenhum momento de justificar a violência das ações do BOPE em face da brutalidade dos bandidos. Mas, evidentemente, a tortura não faz parte deste escopo. Com a tortura, o filme adota outro procedimento. De saída, ela é a mácula que envolve a história de Nascimento, sem a qual, afora sua crise de pânico e sem seus medos, ele seria o padrão perfeito de policial-herói, defensor da lei e da família, carinhoso com uns, implacável com outros, sempre nobre e gentil. Nascimento, todavia, é cheio de falhas, que se exacerbam quando, no afã de encontrar um substituto, pois não aguenta mais aquela vida de guerra cotidiana, mais uma falha no estereótipo do herói, para poder dedicar-se à família que agora aumenta, resolve, desde o caso do fogueteiro justiçado pelos próprios traficantes, fazer justiça com as próprias mãos, de onde resulta a perseguição a Baiano por ter matado Neto, escolhido para ser seu sucessor. É claro que a tortura é indiscutível, condenável em todos os seus fundamentos, mas o filme faz aqui um elemento pesar a favor de Nascimento, principalmente se levarmos em conta o contraste já construído na conduta de Baiano e seu grupo. Em uma espécie de edição nacional de Jack Bauer, protagonista do seriado norte-americano 24 Horas, Nascimento persegue e tortura para obter informações que levem ao paradeiro do traficante, mas com o cuidado de nunca torturar alguém que não tenha cometido algum crime. Ou seja, no enredo do filme é quase como se ele só torturasse quem no limite merecesse. Se aqui se funda um lenitivo simbólico para que grande parte do público sinta empatia por esse personagem complexo, que une a humanização mais profunda com a bestialidade mais legitimada, no modo de ver do filme. 8. Por outro lado, isso deixa descoberto justamente o problema que, em princípio, critica, pois isso pode levar, como aconteceu em inúmeras críticas ao filme, a um clamor para que se generalizem posturas desse tipo, apresentadas como o único jeito de se devolver a paz a cidades com alta criminalidade e conflito, como o Rio de Janeiro. A estratégia assumida pela narrativa combina de maneira eficaz aquilo que Bazin propôs como duas tendências opostas de construção de narrativas fílmicas, a crença na imagem ou a crença na realidade. O personagem do Capitão Nascimento é construído por sequências nessas duas direções. Mas, significativamente, a narrativa opta nas cenas de violência por uma construção centrada na velocidade e na articulação de planos rápidos pela montagem, portanto numa relação mais distante e artificial com o espectador. Em contrapartida, as cenas onde aparece o lado mais humanizado, familiar e comum do protagonista são realizadas em planos sequência de temporalidade estendida, com mais continuidade espaço-temporal e profundidade de campo. Seguindo Bazin,
é bastante coerente que justamente tais cenas, que visam aproximar o personagem do espectador buscando criar maior sinergia com ele, sejam aquelas construídas utilizando-se das estratégicas narrativas que, segundo o autor, aumentariam o coeficiente de ilusão, por apresentarem, como vimos, uma estrutura mais realista, base, 1985, p. 67, grifo meu, e, portanto, mais propícia a provocar na plateia uma empatia mais acentuada com o personagem, reforçando seu coeficiente de realidade 9. Portanto, a percepção deste nascimento humanizado como alguém mais real do que o policial violento, mais ficcional e, em decorrência, mais irreal. Teses e antíteses sem síntese nessa direção, o filme caminha por uma perigosa ambiguidade. Por um lado, apresenta a tortura como algo questionável, que mancha a reputação ilibada de Nascimento, e do BOPE em geral. Por outro, ao sugerir a legitimação dessa mesma tortura, aponta para uma quebra das relações de direito, o que pode facilmente ser lido como uma aposta na solução policial para problemas complexos demais para serem simplificados assim, como os de triste memória em tempos recentes em relação às torturas e aos assassinatos efetuados contra os adversários políticos durante a ditadura militar brasileira, de 1964 a 1985. Nesse sentido, essa tese do filme se esmaece em si mesma, pois se para muitos a solução policial pode ser atraente à primeira vista, daí alguns críticos acharem o filme fascista. O próprio filme acaba por mostrar que o BOPE 10 só consegue ser o que é por permanecer uma instituição pequena, e pequena nunca conseguirá resolver o problema geral da criminalidade nas grandes cidades brasileiras. Porém, ao mesmo tempo, o BOPE aparece como um lenitivo simbólico importante, o que pode causar estranheza para um público que vive em locais e países de baixos índices de criminalidade e que talvez perceba o filme apenas como ação violenta da polícia, mas que parece fazer sentido para uma população imersa em uma violência urbana indescritível, para a qual não se enxergam soluções de curto prazo. É evidente que parte dos espectadores sempre lerá este filme na chave da apologia da violência policial, mas é importante entender por que pessoas que são também críticas a essa violência foram tomadas pelas ambiguidades do filme, passando mesmo a acreditar ser esta uma saída para a grave situação de segurança pública que atinge inúmeras cidades do país. Isso remete à segunda tese de Tropa de Elite, de que os consumidores de drogas são parte significativa do problema, sobretudo quando se trata de membros da burguesia brasileira. Aqui, onde não existe ambiguidade na mensagem do filme, há um mérito e muitos problemas. O mérito é ter trazido à tona o outro lado da equação, normalmente ausente quando se toca no problema do tráfico de drogas, geralmente restrito ao para evidente polícia traficante. O filme tenta mostrar que existe mais um polo nessa relação, polo esse que não pode ser desprezado nem esquecido. O problema está na demasiada homogeneização do grupo social, estudantes, todos são burgueses, maconheiros e contra a polícia, o que cria uma identidade bastante problemática entre traficante e consumidor, como se fossem elementos de idêntica importância na construção da questão. Aqui o estereótipo torna-se problemático, pois se o consumidor é parte da equação, então é preciso levar em conta que a diferença de nível entre traficante e consumidor é imensa. Ao apresentar sua tese de maneira homogênea, o filme despreza o fato de o problema do consumo ser de natureza diversa, de periculosidade diversa, de impacto social diverso. Ser traficante e ser consumidor não é a mesma coisa, sendo problemas distintos que exigem soluções diversas não são dois lados da mesma moeda, como o filme erroneamente induz a pensar. O problema existe, mas sua dimensão é completamente diferente, e sobre isso o filme se omite. Em suma, sempre pensando em um público brasileiro, acostumado a vivenciar em seu dia a dia cenas de assalto e violência urbana perpetradas por bandidos ao lado da corrupção policial, bem como certa impotência social e institucional para dirimir o problema. A construção de três grupos sociais homogêneos no filme, em contraposição a um grupo muito mais mediado, mais complexo e por isso muito mais humanizado, abriu portas para que um filme brasileiro sobre um assunto talvez pouco ou nada atraente tenha se tornado o maior sucesso de público do cinema no Brasil desde 2007, além de ter desencadeado na mídia incessantes debates e críticas radicais, inéditas em suas proporções e desatinadas em sua virulência. O filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, dirigido por José Padilha e muito bem protagonizado por Wagner Moura, é o mais novo sucesso de bilheteria do cinema brasileiro.
Até agora, já foi visto por quase 6,6 milhões de espectadores. O filme foi ajudado pelo sucesso de seu antecessor e pela sede dos espectadores de assistir novamente aos incorruptíveis Caveiras em sua cruzada contra o tráfico de drogas. Mas aqueles que foram ao cinema para assistir a um filme de ação hollywoodiano acabaram surpreendidos. Não que faltem tiroteios e outras cenas de ação, o filme está repleto delas. No entanto, seu desfecho leva o espectador a refletir sobre a fonte de toda a miséria e violência, como diz o próprio ex-capitão, agora, Coronel, Nascimento, o tal sistema. Coronel Nascimento e o sistema. A trama mostra como parte da cúpula corrupta da polícia militar, velha conhecida do primeiro filme, vai deixando de receber propina do crime organizado para se tornar parte dele. O BOP, que na ficção é incorruptível, vai deixando de ser o herói da história e passa a ser apenas uma arma dos políticos para multiplicar as milícias. O filme se aproxima ainda mais da realidade. Os políticos são corruptos e só se preocupam com duas coisas: dinheiro e votos. A milícia controla as comunidades, ou seja, os currais eleitorais que favorecem os políticos. A polícia divide-se entre integrar as milícias ou viver de propina. A segurança pública deixa de ser uma luta entre policiais e bandidos e passa a ser um negócio extremamente rentável. O desenrolar do filme mostra o desenvolvimento das milícias e suas ligações umbilicais com o Estado. Enquanto as relações promíscuas entre o crime e o governo vão se tornando mais claras, as mais profundas convicções do Coronel Nascimento vão ficando abaladas. Ele enxerga como anos de dedicação à luta contra o tráfico nada adiantaram, e que cada grupo criminoso que ele eliminou foi sempre substituído por outro mais adequado ao sistema. A cada experiência, o coronel vai amadurecendo a ideia de que sua luta é contra o sistema, e não contra tal ou qual grupo criminoso. Coronel Nascimento oferece um surpreendente depoimento, onde pede o fim da polícia militar, acusa o parlamento de ficha suja e brada contra o sistema. O policial conclui que entra governo e sai governo, o sistema continua invencível, articulando-se em novas frentes e submetendo-se a novos interesses, enquanto uma visão panorâmica do Congresso Nacional é exibida na telona. Ética na polícia e ética na política resolvem? O filme nos leva a refletir inevitavelmente sobre quais seriam as soluções para a violência nos centros urbanos. Uma delas, com a qual muitos irão concordar, seria pôr fim à corrupção no seio da polícia. Mas será possível eliminar a corrupção na polícia? Ou ainda, será que a existência de uma polícia realmente incorruptível poderia nos trazer um mundo sem crime organizado? O próprio filme indica que não. Os Caveiras, mesmo com a capacidade fictícia de não se deixarem corromper, fracassam de forma retumbante. O personagem Diogo Fraga, alter ego do deputado estadual Marcelo Freixo, PSOL Rio de Janeiro, amplia as dimensões dessa indagação. Trata-se de um deputado ético, com boas intenções, que trava uma luta contra a corrupção na Assembleia Legislativa. Mas será possível, mediante a luta parlamentar, afastar da política os fichas sujas? Novamente o filme indica que não, ao mostrar o isolamento de Fraga diante dos corruptos. A impotência dos dois heróis do filme não se dá à toa. O sistema contra o qual os dois se batem é o capitalista, que divide o mundo entre ricos e pobres e condena bilhões à miséria absoluta para sustentar os lucros de alguns poucos. Por trás do político e do policial corrupto existem interesses maiores, que vão da indústria de armas até os especuladores imobiliários. O voto não pode mudar o sistema assim, da mesma forma que uma tropa de elite ética não pode resolver o problema da violência, a existência de um punhado de parlamentares éticos não pode resolver os problemas do sistema capitalista. O projeto de reformar o capitalismo por dentro só pode levar ao fracasso, seja pela cooptação, seja pela derrota pura e simples, ou porque, ao fortalecer a ilusão eleitoral, fortalece-se o sistema de conjunto. Desviar as energias da vanguarda dos movimentos sociais para reformar o sistema poderia até produzir novos e trágicos heróis de filmes, mas não resolveria os problemas das pessoas reais. Ainda mais quando setores da esquerda, pautados por cálculos eleitorais, esquecem reivindicações históricas do movimento em troca de outras mais palatáveis para o eleitorado, como os circos das CPIs ou a capitulação frente às UPPS.
Unidades de Polícia Pacificadora, principal programa de segurança do governador Sérgio Cabral, PMDB, que consiste em ocupar e manter a polícia instalada dentro das favelas. As medidas que enfrentam o problema da violência são acúmulos do movimento socialista. O fim de todas as polícias, formando uma polícia civil única, com direito à sindicalização e comando eleito em assembleias populares nos bairros, controlada pelas comunidades, a legalização das drogas, a estatização de toda a indústria de armas e outras medidas sociais. Principalmente o aumento de salários e a criação de empregos para todos, já seriam suficientes para desmantelar o crime organizado. Pensar em medidas que combatam a corrupção no parlamento também é possível: fim do sigilo bancário, financiamento público de campanha, mandatos revogáveis, fim de todos os privilégios, etc. Mas é preciso entender que mesmo as menores medidas só serão conquistadas com a luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, e não pelas mãos de um ou outro herói. Derrotar o sistema capitalista é a única solução, que só pode ser obtida de forma coletiva, com a luta do povo e da classe trabalhadora. Como já dizia um verso de um antigo funk dos morros cariocas: o povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Análise de hoje. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar aquele gostei, para fortalecer o nosso canal. E também, agora na tela, vou te recomendar o jornal digital do nosso canal. O Jornal Digital. Ele é onde vai aparecer outros vídeos que a gente está te recomendando, que já foi lançado em nosso canal. Então ao lado esquerdo da tela vai aparecer a miniatura com o nome de um vídeo. E ao lado direito vai aparecer uma pequena sinopse do vídeo em questão. E você também pode avançar o vídeo aos poucos para você poder conhecer os outros vídeos que a gente está te recomendando. Então basicamente, se você se interessar por algum deles, clica na descrição que os vídeos vão estar aí para você poder visitá-los. Então eu vou ficando por aqui, fique agora com o nosso Jornal Digital e os créditos finais. Até o próximo vídeo. E tchau!
Tá bom. Dois, três.